Voltou a gravar. Vai ter mais de um vídeo gravado. Vamos ver de novo. Sim. Quando tu compartilhar, vai cair de novo se tu tá gravando a tela. Aí só depois que tu parar, tu põe pra gravar. Enquanto tu fizer esse movimento, cai a gravação se tu tá gravando só a tela. Tá, e aí eu vou na tela inteira ou uma janela? Uma janela. Uma janela. Vai numa janela. De novo. E já tirasse o chat? Porque daí Tirei. senão fica... Tá, que aí fica melhor a tua tela. Isso. Aí. Deu? Sim. Aí a gente já consegue enxergar. Vamos ver se eu consigo aumentar. Aumentou. Isso. Não, agora não. Agora não. Aqui deu, né? Deu. Acho que agora vai. Saiu. Ai, gurias, que coisa séria. É só eu clicar aqui e ele sai. Tu quer que eu grave e tu só apresenta? Não é a gravação que saiu. Saiu, ele ficou pequeno de novo. Só pra ti, pra nós não. Pra gente tá bom. Então tá. A Sônia tá pensando na apresentação do TCC. Calma, Sônia, vai dar tudo certo. Falando nisso, tem não sei se vocês conhecem, tem no Instagram, é uma menina que eu conheço, a Laura, que é só sobre slides de TCC. É bem legal. Eu mando pra Rafa e a Rafa manda pra vocês. Tá bem. Como construir slides para apresentação do TCC. Tá. Então vamos ver se vai funcionar aqui. Tá, vou passando aqui, né? Tá, e como é que eu faço o slide? Ele não tá indo. Tem que clicar na telinha. Não tá indo. Eu tava vendo eu acho que é assim, eu não tenho esse programa. Naquela setinha ali do lado do 1 de 13. Tá? Uma setinha pra baixo. O que eu tô vendo assim, ó, ele não deixa eu mexer em nada. Bom, sabe o que eu vou fazer? Paciência, eu vou deixar com a apresentação toda, tá? Eu não enxergo vocês, mas pelo menos o negócio funciona aqui. Qualquer coisa, se mandarem no chat, a gente lê pra ti. O que tu falou? Qualquer coisa, se falarem alguma coisa... Rafa, ela pode mandar também e tu apresentar. Pode ser? Então tá. Tem no Ava ali. Tem no Avatar também. Isso, vê se tu consegue apresentar. Ô, Nani, enquanto tu faz essa função, a leitura complementar ali dessa aula, qual é a parte do T daquele... Tá, isso, porque é um e-book, né? É o texto da Barbosa e do Foque, que fala dos bebês. Tá, tu sabe quais são as páginas ou não? Não sei agora. Tá. As páginas eu não sei. É do Foque e da Barbosa? É o texto deles dois juntos. Tá. É o único que fala sobre bebês ali, eu acho. Tá. Esse e-book é maravilhoso. Vocês podem utilizar. Eu vou ver qualquer coisa, eu te pergunto, tá? Tá bem. Mas pelo sumário... Tá aparecendo. Vocês conseguem enxergar? Te enxergamos. Tu enxerga também? Estão enxergando, Tá. Só não tá mudando. Tu mudou ou não? Vamos ver se eu descubro como que muda. Tá, consegui. Maravilha. Senão a gente ia sem slide mesmo. Tá, pode mudar então. Aqui é o nome do texto, né? Então, aqui traz o objetivo e a metodologia do estudo, né? Então, que é
a pessoa que escreveu o texto, né, as pessoas ali, então, a Giovanna Dalledoni e Ângela Coutinho, tá? É um texto de 2020, e ele apresenta um estudo que teve como objetivo analisar, então, os princípios orientadores da proposta, né, da abordagem Pickler-Locke, tá? Depois vocês vão entender, né, mais adiante um pouquinho, por que é Pickler-Locke, se o nome dela é Amy Pickler, né? Então, é um estudo de cunho qualitativo e que para o desenvolvimento desse estudo, né, foi feita uma pesquisa, uma revisão da literatura, né, e aqui mostra, então, que materiais, né, que foram usados para análise, então, artigos, monografias, dissertações, teses e livros, tá? Pode passar, Rafa. Então, quem foi Amy Pickler? Né? Então, a gente fala bastante na Amy Pickler, mas a gente, às vezes, né, não conhece. Então, é importante, assim, contextualizar, né? Então, ela estudou medicina em Viena, na década de 1920, e também fez a pediatria, licenciatura em pediatria no Hospital Universitário, com o professor Pirquet, que é o grande inspirador, então, né, que foi com quem ela aprendeu aí essa proposta, né, essa metodologia, assim, né, de cuidado, então, com os bebês, né, com as crianças pequenas, tá? Então, na clínica, né, do Pirquet, onde ela trabalhou, né, uma das regras consistia em jamais dar a um bebê doente uma colherada a mais do que ele aceitasse voluntariamente. Elas não sabem falar baixo. Uma colherada a mais do que ele aceitasse voluntariamente, né? Então a gente já vai encontrando algumas semelhanças, assim, né, lá com os vídeos, né, que a gente assistiu, né, da nutricionista, da enfermeira, né, que falava sobre isso, né, da alimentação, né, de cuidar para que fosse enquanto a criança quisesse, né. Além disso, as crianças doentes, segundo a sua doença e o estado, elas não passavam dias na cama, né? O que eles faziam? Eles preparavam espaços, né, de jogos para as crianças, né, para todas as crianças. A maneira de vestir era outro aspecto que chamava a atenção da Amy Pickler, né? Então as roupas e as fraldas eram colocadas de forma que os bebês pudessem se movimentar livremente, né? Não eram coisas apertadas, né? Então nessa clínica ele primava muito pelo movimento dos bebês, né? Para que eles tivessem maior liberdade nesse movimento. Na clínica Pirquet, também chamava atenção a estatística de acidentes na infância, né? Então, as crianças do bairro onde ficava a clínica costumavam jogar, correr pelas ruas, subir em árvores, né? E o que ela observava? Que quando essas crianças se acidentavam, né, a incidência de fraturas e traumas era bem menor do que em bairros mais ricos da cidade, né? Então, o que isso quer nos dizer, né? Que esse movimento mais livre, né, e algumas de nós aqui, né, as mais velhas, né, acredito, tivemos uma infância mais de rua, assim, né, de subir em árvore, de correr, de andar muito de bicicleta, né, então a gente parece que se prepara melhor para cair, né, e crianças que ficam mais tempo sentadas, né, que não tem essa mobilidade maior, assim, né, de uma mobilidade mais livre, né, mais ampla, elas têm maior dificuldade, né, quando se machuca, né, não sabe como cair, né, quer falar, Charlene? Isso a gente viu, eu vi no RP agora, a gente está acompanhando as professoras, e com o retorno da aula presencial, elas resolveram trabalhar brincadeira, porque eles não sabiam pular corda, não sabiam nada, e ela disse que no primeiro dia de pular corda, o que deu de criança machucada, que foi tudo para casa machucado. E é bem isso, porque eles não sabem mais, eles só sabem ficar no celular. Isso, muito tempo sentado, né, e aí vai, né, a obesidade, né, e bem isso, assim, né, muitas fraturas, né, porque vai para um brinquedo e não sabe como utilizar aquele brinquedo, né, então, numa praça, coisa assim, né, então ela começou a observar isso, né, que as crianças tinham um movimento mais livre, né, se movimentavam mais livremente, então quanto mais eles se movimentavam, melhor era o amadurecimento desse corpo, né? Deixa eu ver aqui o chat, o que é.
as gurias estão falando aqui, ó, fortalece os músculos, ossos, subir em árvore, andava a cavalo, então isso faz com que a gente, com que a criança tenha uma preparação maior desse corpo, né? Então, Amy Pickler estava convencida que as crianças que podem mover-se com liberdade, sem restrições, são mais prudentes, tendo em vista que já aprenderam a melhor maneira de cair, né? Eu lembro aqui, na escola que eu trabalhava, a gente tinha aqueles macaqueiros, sabe? A gente chamava de macaqueiro, né? Mas é aquele labirinto, assim, né? Que é alto, né? Que as crianças vão subindo até chegar lá no topo, né? E eu lembro das mães, né? Que elas diziam assim, eu não vou nem olhar ele subir. Tchau, Nani, que eu tô indo embora. Não consigo. Porque elas tinham medo, assim, eu não deixo ele ir nesse brinquedo na praça, né? E aí eu adorava aquele brinquedo, né? Claro, eu ia ajudando, né? Ia mostrando, porque é bem isso, né? Se a criança não se mexe, se ela não se desafia nessas coisas, né? Ela não vai conseguir, né? Não vai subir, né? Então, na observação do outro colega, né? Vendo como é que ele faz, né? Eles vão aprendendo, né? São espertos no celular. Tirou isso, nós damos de 10, com certeza, né? Nessa parte mais de mobilidade, né? De motricidade, né? As crianças que ficam mais na rua tem um desenvolvimento melhor motor, né, do que essas crianças que ficam mais tempo dentro de casa, né, sentadas, né. Mas a questão da violência, tudo isso acabou gerando um outro tipo de sociedade, né, não só a violência, a tecnologia, né. Então, é bem assim, né. Então, o primeiro livro escrito pela Amy Pickler teve o título de O que sabe fazer o vosso recém-nascido, né? Como ela era uma pediatra, então ela trabalhava bastante, né? Ela escrevia bastante para as famílias, né? E no livro tem um livro que é Educar os 3 Primeiros Anos, né? Que é escrito pela filha dela, Ana Tardos, né? Não só por ela, né? Por outras pessoas que agora a gente vai ver, né? Do Instituto Lockersey. Então, conta ali que ela educava, né, os filhos, ela também educou os filhos dela com essa intenção, né, de deixar o movimento mais livre, né, então essa experiência que ela teve na clínica, né, e que teve na pediatria, ajudou muito, né, para se criar, então, esses princípios, né, que ela acreditava. Em 1946, Amy Pickler foi encarregada de organizar e dirigir o orfanato da Rua Lockersey, em Budapeste, né? Então, por isso, Pickler Lockersey, né? Porque esse lugar, então, né, esse orfanato foi onde ela começou a colocar em prática, né, toda o que ela acreditava, né, em termos de como educar essas crianças, né. Então ela não era da área da educação, né, mas ela traz uma grande contribuição para a educação das crianças de 0 a 3 anos, né, quando a gente se baseia então nesses 4 princípios que a gente vai estudar aqui, tá? Pode passar, Rafa, eu já ia passar aqui. Eu consegui tirar aqui. O Instituto Lockersey, então, o que era, como foi esse instituto, né? Foi fundado em 1946, em Budapeste, capital da Hungria, como uma das instituições de acolhida de crianças órfãs. Então, isso foi o pós-guerra, né? O instituto ficava em uma pequena vivenda situada no meio de um grande jardim. Então, Amy Pickler tinha os seguintes objetivos frente à direção do orfanato, né? Claro, eram crianças que moravam lá, né? É diferente de uma escola, né? Então, quais eram os objetivos dela, né? Aprovar seu sistema de educação, construído ao longo de sua trajetória como pediatra,
né, provar que ele podia dar certo, fazer observações longitudinais sobre o desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas em situações de vida cotidiana, né, então a observação, então ela tinha essa intenção, né, de observar essas crianças ao longo da sua trajetória de vida, né, então ver como que o desenvolvimento dos bebês acontece nessas situações de vida cotidiana, né, porque ela acompanhava essas crianças. E organizar condições para que os educadores fossem receptivos ao método de trabalho que seria desenvolvido, né? Então, essas pessoas que trabalharam com ela, né, ela deu toda uma formação para essas pessoas, né, para que elas entendessem, compreendessem o método que ela acreditava, né, e que o trabalho, então, pudesse ser desenvolvido. Então, Amy Pickler, no orfanato, rompeu de maneira radical com as tradições de cuidados para com os bebês e crianças pequenas que se perpetuavam nos hospitais e asilos, né? Que era bem essa ideia mais de deixar na cama, né, de cuidados muito aligeirados, né, muito mecânicos, né, então a perspectiva dela, né, esse método, então, que ela colocou em prática, ele foi mostrando, né, foi sendo uma ruptura, né, com o que se fazia até então. O método Locksley foi desacreditado pelos órgãos oficiais, porém o Instituto manteve-se firme e existe até os dias atuais, não mais como um orfanato, mas como uma creche. Em 1970, o Instituto Locksley passou a realizar formação de profissionais que atuam em outros institutos, de forma a dar continuidade aos princípios de Amy Pickler. Em 1986, 2 anos após a morte de Pickler, o Instituto recebeu o seu nome, né? Então, o Instituto Amy Pickler, e que a gente conhece como abordagem Pickler-Locksley, né? Em função do local, né? Que ficou, então, que era, né, o Instituto Locksley, o orfanato Locksley, e depois foi se transformando num instituto, e que até hoje se faz formação, né? Até hoje as pessoas que trabalham lá fazem formação, e ele é mantido principalmente pela filha dela, que é a Ana Tardos, né, que é quem deu continuidade, então, ao trabalho. Ai, Rafa, já fui passar. Isso, a gente chama de abordagem, né, Pickler-Locksley, tá, Sônia? Então, quais são os princípios, né? São 4 princípios, tá? Isso aqui é... A Sônia já está pensando no trabalho. Pode ser, Sônia? Ele não é o título do trabalho, né? Porque não é só isso que vocês vão abordar, né? Então, mas eles têm que aparecer, tá? Esses 4 princípios, eles têm que aparecer lá no trabalho de vocês, tá? Então, eles estão separados aqui, tá? A gente vai olhar eles de forma separada, mas eles são princípios que se relacionam o tempo todo, tá? Então, o primeiro princípio, que é um profundo respeito pelo bebê e sua individualidade, reconhecendo como sujeito de direitos. O segundo princípio, valorização da atividade autônoma do bebê, baseada em suas próprias iniciativas, aliada ao foco no desenvolvimento gradativo da autonomia. O terceiro princípio, importância do vínculo entre adulto e bebê, construído com base em uma relação afetiva privilegiada e de qualidade nos momentos de cuidado. E o quarto princípio, liberdade de movimentos para um brincar livre e uma livre exploração de si mesmo e do entorno. Pode passar, Rafa. Agora a gente vai ver cada um deles, tá? Então, o primeiro princípio, profundo respeito pelo bebê e sua individualidade, reconhecendo como sujeito de direitos. Então, esse princípio é o que sustenta toda a abordagem desenvolvida pela Amy Pickler, tá? Então, é a base e o ponto de partida para os outros princípios, né? Que é o respeito pela individualidade do bebê, tá? Reconhecendo ele como um sujeito de direitos, né? Não é porque é bebê, pequeno, então
rompe com aquela imagem, né, de que o bebê é um ser passivo, né, que precisa ser todo o tempo dirigido, que não pensa, né, que não é capaz, né. Então, esse primeiro princípio dela é o que sustenta, né, o que vai sustentar toda a abordagem, né, e o que a gente foi percebendo nos vídeos, né, até no fórum vocês foram trazendo muito isso, né, no fórum lá da segunda aula, né, que é o respeito, né, que chamou bastante a atenção de vocês, o respeito pelo bebê e pela sua individualidade, né, então quando a gente foi falando nas questões de cuidado, a gente foi trazendo isso, né, o profundo respeito pelo bebê desde o nascimento implica que se enxergue cada bebê como uma pessoa, que não é só um vir a ser, mas alguém que já é, né, já é alguém. Portanto, apesar de sua dependência em relação aos adultos, não são objetos a serem manipulados ou dirigidos, né? Então, eles são dependentes, biologicamente eles são dependentes, né, do adulto, mas né, não são objetos, né, que a gente manipula, né? Então, a gente falou isso em relação à troca de fralda, né, em relação à alimentação, né, que a gente não manipula, né? Mas que que tudo tem que ser avisado, né? Isso vai vir aí nos princípios dela. Os bebês, então, né, dentro desse princípio, né, dessa perspectiva, são colaboradores ativos nas ações e relações que vão se estabelecendo. A partir do momento em que se reconhece, então, a competência do bebê no relacionamento com o adulto, o respeito torna-se um dos componentes principais da relação. Desde o início da sua vida, o bebê passa a ser percebido como um parceiro ativo e inteligente, capaz de compreender as coisas que lhe acontecem e que lhe são comunicadas. A relação de parceria implica não fazer as coisas para ou pelo bebê, mas fazer com o bebê. Aí aqui tem uma citação lá do texto, né? Se considerar cada bebê como uma pessoa e respeitá-lo como tal, significa priorizar e garantir o seu bem-estar. Acima de tudo, é fundamental no contato com o bebê, ao olhá-lo e tocá-lo, perceber cada pequeno sinal e adaptar as respostas em acordo, né? Então, pensando que ele não nos diz, né, o que ele está sentindo em fala, né, mas que cada sinal é importante, né? Então, conhecer esse bebê, né, no detalhe, no respeito, na escuta dessas diferentes linguagens, né? Então, essa questão do profundo respeito, né, pela individualidade. Tá? Então, esse é o primeiro princípio, né, que a perspectiva dela, né, que a abordagem dela vai trazer, tá? Alguma colocação aqui, gurias? Alguma questão que vocês lembrem, até a partir dos vídeos ou das inserções que vocês já fizeram? Não? Pode passar então, Rafa. O segundo princípio, né? E esse aqui é um que a gente trabalha bastante, né? Vai desenvolvendo bastante ele na disciplina. Valorização da atividade autônoma do bebê, baseada em suas próprias iniciativas, aliada ao foco no desenvolvimento gradativo da autonomia. Tá? Então, se a gente pensar, né, que esses princípios eles não são separados, né, então a gente não tem como valorizar a atividade autônoma, né, se a gente não respeita, não entende esse bebê como um indivíduo capaz, né. Então, os atos desejados e executados ativamente pelo bebê apresentam consequências muito mais enriquecedoras para o bebê do que os atos impostos ou dirigidos pelos adultos, né. Então, quanto mais ele puder fazer sem a gente impor, né, melhor vai ser o seu desenvolvimento, né? Vai ter uma consequência muito mais rica, né, do que a gente dirigir e impor, né, as ações para as crianças. Então, a autonomia, né? Como é que ela entende essa autonomia? Como a capacidade do bebê de utilizar o seu repertório de comportamentos
disponível de acordo com seu nível de desenvolvimento para realizar as ações desejadas, né? Então, era o que a gente conversou no atendimento, né, na semana passada, que não é que a gente tem que cuidar, né, para acompanhar o nível de desenvolvimento desse bebê, né? Não querer que ela faça coisas que não estão de acordo com seu nível de desenvolvimento, né? Por isso que, comportamento disponível, né? Então, se a criança ainda não está no momento de caminhar, né, e a gente faz muito isso, né, coloca essa criança num andador, né, e aí força, né, então tira do andador, a criança não consegue caminhar, né, porque ela não sabe fazer isso sozinha, né, a gente impõe um movimento a ela, né, então é diferente de ela passar por etapas, né, até ela conseguir sozinha, né, encontrar formas de chegar a uma posição desejada, né, ou de chegar até um objeto, né, então ela tem que encontrar essas formas, né, de movimento. Para Ana Tardos, filha da Amy Pickler, em condições adequadas, o bebê ocupado consigo mesmo, com o seu corpo, com os pares ou com os objetos disponíveis, varia continuamente a sua atividade por iniciativa própria e sem necessidade de intervenção, né? Então, eu acredito que seja bem diferente do que a gente encontra, né? Geralmente nas ações aí dos adultos com os bebês. Deixa eu ver aqui o que a Sônia coloca. Eu tive um filho que não engatinhou, mas com 8 meses andava de lado, agarrado nas paredes, né? Então, nem todos, né, vão chegar a engatinhar. Meus filhos também. Meu maior não engatinhou. Ó, tá avisando aqui que a chamada termina em 5 minutos. Vamos trocar o link ou ficamos mais um pouquinho? Ficamos mais um pouquinho? Vamos ficar mais um pouquinho, aí a gente troca o link. O link tá aqui no chat, tá? Então, aqui... Isso, Rafa. Então, seus esforços interiores são dosados e regulados por ele mesmo. Durante suas atividades, realizada com sua própria responsabilidade, o bebê aprende a observar, a agir, a utilizar o seu corpo de maneira autônoma e não econômica, tá? A prever o resultado de sua ação, aprende a sentir os limites das suas possibilidades, a modificar seu movimento, seus atos. Aprende a aprender. Numa palavra, o bebê desenvolve sua competência, reforça sua exigência de competência, tá? Então, isso ele fazendo as coisas por ele mesmo, né? Ele se torna muito mais observador, né? Ele vai usando de uma capacidade de observação e de repetir movimentos, né? Para poder chegar aonde ele quer, pegar um objeto que ele quer, né? Então, essa capacidade da criança, né? Do bebê de fazer... de ter essa autonomia gradativa, né? E não a autonomia a gente aprende, né? Então, como é que a gente aprende a fazer as coisas sozinho, né? Tendo ajuda de outros, com certeza, né? Mas essa ajuda ela vai muito mais na organização desse ambiente, né? De manter seguro, né? Do que a gente ir lá e fazer por essa criança. Pode trocar, Rafa. Ainda sobre autonomia, tá? Dentro desse segundo princípio, para a conquista da autonomia, Amy Pickler propõe que o adulto, muito mais do que ensinar coisas, precisa oportunizar um ambiente adequado e sem perigos, que oportunize a ação dos bebês, tornando possível o exercício de suas competências por meio da atividade autônoma, né? Então, era o que eu estava falando, né? Então, o papel do adulto, muito mais do que ensinar o bebê, né? A como chegar até um objeto, ou ensinar esse bebê a colocar ele de bruço para que ele se vire, né? E ele oportunizar que esse ambiente seja um ambiente, claro, seguro, né? Deixar bastante esses bebês no chão,
né? Um ambiente limpo, né? E para que ele consiga se movimentar nesse ambiente de acordo com o nível desse desenvolvimento que o bebê está no momento, né? Mas isso aqui é bem importante, né? Não significa abandono e nem anulação do papel da professora que atua com os bebês. É importante destacar que a autonomia, desde o início da vida da criança, é construída gradativamente e com o apoio do adulto. Nunca como um abandono, né? Largando o bebê e querendo que ele se vire ou dê conta de tarefas para as quais ele ainda não adquiriu maturidade. Essa maturidade não será determinada somente pela idade, mas pelo grau de desenvolvimento motor, intelectual, afetivo e social, né? Então, entra a questão do estímulo aqui, né? Que a gente muitas vezes entende o trabalho com berçário, que é um trabalho de estímulos, né? Vou estimular, 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 né? Então, não é a questão do estímulo, né? É de dar condições adequadas, né? Aí que entra o ambiente, os objetos que a gente vai colocar nesse ambiente, né? Como é que a gente vai organizar esse espaço para esses bebês, né? E o que a gente vai possibilitar nesse ambiente, né? Para que essa criança se desenvolva de acordo, né? Gradativamente, né? Agora o que ele não consegue fazer sozinho, daqui a pouco, né? Ele vai conseguir, a partir da observação de outras crianças, né? A partir do movimento que vai se ampliando. Ó, essa chamada está quase no fim. Vamos sair, então, e voltamos lá no outro link. Então, permitindo aqui a entrada. Pode ir compartilhando, Rafa. Então, conseguindo acompanhar bem? Sim? Tá. Deu. Então, paramos nessa questão do abandono, né? Então, que não significa que a gente vá abandonar, né? E que o professor, então, bom, se a criança vai fazer tudo sozinha, né? Então, o professor não tem nenhum papel ali, né? Então, que atuação é essa, né? E não é isso, né? A gente tem um papel muito importante, né? Um papel de observar, de ajudar quando for preciso, de auxiliar, né? De pensar nesse ambiente, né? De pensar que propostas, né? O que a gente vai desenvolver, né? Não são atividades, né? É diferente, né? O trabalho, principalmente num berçário, né? A gente não pensa em atividades, né? Todo o cotidiano do berçário, a gente já conversou sobre isso, né? E aqui traz também. Ele é pedagógico, né? Mas ele é intencional, né? Então, esses momentos de
de cuidado e os momentos de uma construção de um vínculo, né? Eles são intencionais e são pedagógicos. Pode passar, Rafa. Ainda sobre autonomia, né? Vamos dizer como tem coisas sobre autonomia. Então, na educação infantil, uma das questões primordiais na educação dos bebês deve ser o desenvolvimento gradativo da autonomia das crianças com relação a situações de higiene, alimentação e repouso. A criança aprende a cuidar de si e a perceber e regular as suas próprias necessidades, a partir do momento em que a professora, enquanto cuida, ensina a criança a perceber e conhecer a si própria, né? Então, entra aqui, né, essa questão do ensinar, né? Então são coisas diferentes que a gente ensina, né, num berçário, né? Então, como ensinar essa criança a se perceber, a se conhecer, né? São nesses momentos que a gente às vezes diz, né, às vezes colocam, né, na escola pela manhã, então são crianças de turno integral, então pela manhã é mais as questões de cuidado, né? A parte pedagógica vem de tarde, né? As crianças que ficam turno integral, né? Porque de manhã eles chegam, troca a fralda, tem a mamadeira, tem momento da higiene de novo, tem, né? Então, se a gente vê um planejamento, às vezes, do berçário, né, ele se detém a esses momentos, né? Então, se a gente pensar que esses momentos não são importantes, o que é um trabalho de um berçário, né? Então, essas necessidades, né, a alimentação, a higiene, o repouso, eles são, sim, momentos de a gente estar ensinando a criança a se cuidar, né, de a gente estar construindo vínculos, de estar trabalhando esse desenvolvimento gradativo da autonomia. Então, na abordagem Pickler-Locke, ao trocar, banhar ou alimentar um bebê, desde o início da sua vida, o adulto referência o faz de maneira paciente e respeitosa, explicando e narrando tudo o que está fazendo. Com isso, o adulto está formando as bases para que, assim que esteja preparado, o bebê consiga realizar essas ações por ele mesmo. E aí aqui tem duas situações do cotidiano, né, que ela, então, que nos apresentam aqui. Ficou pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo ler. Em Locke, os bebês são trocados na posição deitada até que, por volta de 1 ano e meio ou mais, próximo dos 2 anos, a depender do ritmo de desenvolvimento de cada um, já consigam subir por sua própria conta uma pequena escada até o trocador, participando ativamente de sua troca de fraldas realizada em pé. Participando de que forma? Tirando os sapatos, as meias. Não consigo ler, tá muito pequenininho. Nem de óculos. Quem pode ler? Aí acho que melhorou. Não, mas aí fica muito, né? Deu. Então, tirando o sapato, as meias, abaixando e tirando a calça, olhando-se no espelho, ajudando a limpar-se e até a passar a pomada de assadura se necessário. Ao fim, ajuda a vestir a roupa novamente, depois de colocada a fralda limpa. Depois desse processo bem demorado, ao longo dos 2 anos, antes do desfraude, a troca de fraldas é da mesma maneira realizada em pé, mas sem precisar subir no trocador, porque a ajuda do adulto se torna quase dispensável. Conforme conquista mais autonomia e independência, o bebê realiza sua troca de pé no chão, de frente para um espelho, pegando o que necessita, fralda, lenço, pomada, e o adulto sentado em sua frente e em seu nível acompanha, auxiliando apenas caso seja requerido. Então é um exemplo assim, de uma ação, né, que dentro dessa abordagem, né, eles fazem, né? Da mesma maneira, com relação à alimentação, o bebê é alimentado individualmente pelas cuidadoras em seu colo, até que, depois de começar a andar, passe a conseguir sentar sozinho em uma pequena cadeira com mesas acopladas, proporcionais ao seu tamanho.
com seus pés tocando o chão para fornecer segurança. Só então, indicando o processo de alimentar-se sozinho. O bebê só passará a alimentar-se em grupo, mesas de até 4 crianças, inicialmente, e só perto dos 3 anos com grupos maiores, de 6. Quando tiver um bom domínio dos talheres e do copo. Isso porque se entende que enquanto o bebê ainda não tem um pleno domínio, o fato de estar acompanhado de outros bebês facilita a distração, ao querer interagir, e atrapalha o processo, uma vez que o bebê não se concentra exclusivamente em sua alimentação e pode acabar fazendo muita sujeira ou bagunça com a comida, por exemplo. Então aqui ele entra um pouquinho em choque, né? Com o vídeo, né, que a gente viu, né, que elas trazem a importância da gente dar o alimento, né, para que a criança manuseie, né. Então, mas são 2 situações, né, principalmente esse da alimentação, né, que eu digo que entra um pouco em choque. São situações que elas vivenciam lá dentro desse instituto, né, a partir dessa proposta, né, dessa autonomia gradativa, né, para que a criança vá construindo essa autonomia, né, e que a gente vá proporcionando experiências de acordo com esse nível de autonomia que a criança, esse nível de maturidade, né, que a criança está atingindo. Tá? Querem comentar alguma coisa aqui a partir desses exemplos, quando vocês olham assim, o que vocês pensam, o que vocês imaginam? Não? As crianças surpreendem. Surpreendem mesmo, Sônia. Realmente é bem diferente do que vemos aqui nas escolas. Sim, Cris, é bem diferente, né? Claro, a gente não tem como de uma hora para outra, né, romper, né, até porque a gente também tem que ir mudando as nossas concepções, né, e o nosso papel do adulto, né, a gente é muito... a gente foi educado assim e a gente custa se desvencilhar da diretividade, né, de dirigir as ações, né, das crianças e de querer que o que a gente planeja dê certo, né, então a gente custa um pouco a romper com isso, né, mas eu acho que olhar para esses 4 princípios, né, eles nos ajudam a perceber um outro movimento aí de educação para esses bebês, né. Sinceramente, não consigo imaginar essa troca de fraldas. Isso tem também, né? As nossas escolas, né? A gente não conhece como é as escolas, né? A escola lá, né? Mas lá também tem o frio, né? Então, e mais frio que aqui, né? São ambientes que nevam, né? Então, mas também são mais aquecidos, né? Então, a gente tem aí uma realidade diferente, né? Um contexto diferente, né? Mas que a gente consegue trazer para a nossa realidade, né? E pensar esses princípios, né? Acho que isso é que é importante, né? Não é assim, a gente vai fazer igual, né? A gente vai se inspirar, eu acredito, né? Assim como a proposta de Regia Emília, né? A gente não faz igual, né? A gente não estuda para fazer igual. A gente estuda para se inspirar, né, para ter fundamentação, né, para entender o porquê de algumas ações, né, então, sim, é uma inspiração, né, eu acho que é bem isso, né. Mas eu acho que mesmo se a gente se inspirando, né, nesses princípios, é uma coisa que é muito, tudo caminha junto, né, os professores acabam que tem que fazer a proposta da escola, né, então se tu quer ter uma proposta com as crianças que tu acha que vai ser legal, e aí a escola fala, mas isso não é do nosso, não é o caminho que a gente segue, não são os materiais que a gente usa, né? Sempre tem uns detalhes assim que acaba
desviando, né, o caminho que a professora quer seguir. Então, eu acho que deve ser muito difícil, né, porque na teoria a gente vê, acha tudo muito lindo, só que aí na hora da prática tem várias coisas que influenciam, né, a estrutura da escola, como a escola trabalha, né, porque muitas vezes a escola tem um padrão, né, a ser seguido. E isso é muito comum, ter um padrão seguido, até de utilização de materiais, que tu vê que todas as salas de aula usam os mesmos materiais para fazer os trabalhos com as crianças, né? E às vezes não tem a cara da própria professora, porque às vezes a professora não tem o costume de usar aquele material. E aí acaba que a professora tem que se adaptar, tem que botar isso dentro do planejamento dela, porque é da escola, entendeu? Porque a escola fala, mas a gente tem que usar esse material porque é da nossa proposta, é do nosso, enfim, né? Então aí acaba que a professora tem que se adaptar a isso também, né? Então a gente achar uma escola que tenha isso, que dê essa liberdade para a professora também, porque isso vai muito da liberdade que a escola dá para a professora, né? Eu acho muito difícil, eu não vejo uma escola aqui em Rio Grande, pelo menos, que tu vê que em cada sala tem a característica da professora, sabe? Tem os materiais que a professora gosta de usar, tem a cara dos alunos, a cara da professora. É tudo meio que padrão. Tu vai ver, se a escola gosta de usar EVA, todas as salas de aula têm um trabalhinho com EVA, sabe? Mas não é só questão da escola, né, Maria? Também questão de verba. Sim, é o que vem, ou o professor paga do seu bolso. Sim. Eu trabalho em escola particular, eu tô falando mais da realidade que eu vejo, né? A única contato que eu tive com a escola pública foi quando eu fiz as inserções, né? Então, eu acho que, como é pouco tempo, se tivesse agora tudo normal, eu estaria fazendo estágio, aí o contato ia ser maior e eu ia poder abrir mais, né, ampliar mais a minha visão em relação a isso. Mas eu tô falando em relação ao que eu vejo na escola particular que eu trabalho também. A escola particular em todos os sentidos, seja na educação infantil ou na outra, tu vai te adaptar à escola, tu nunca vai fazer o que tu quer. Esquece tudo que tu estudou. Principalmente na particular isso acontece. Sim. Né? Mas nas públicas, às vezes, isso acontece também, né? E às vezes uma professora que é mais antiga, que não está acostumada com que as coisas mudam, né? Eu lembro que quando eu estava no pré, é totalmente diferente de hoje. Eu trabalho na escola que eu estudei, e eu lembro quando eu estava no pré que era trabalhinho pronto, era trabalhinho impresso que eu tinha que imprimir. E hoje é proibido isso lá nessa escola que eu trabalho, entendeu? Se tu leva um trabalhinho pronto para as crianças do pré pintarem, não pode, tem que ser trabalhos feitos por eles, entendeu? Desenhos feitos por eles, estimular a criatividade da criança. Então, mudou muito. Então, professoras mais antigas que não têm muito essa prática nesse quesito, aí já tem mais dificuldade. Então, é meio que uma bola de neve, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas vão se adaptando. Mas a partir disso que tu falou, né, acho que é bem importante, né, Mariana? As coisas mudam. Sim. Elas levam tempo, mas elas mudam, né? Então, acho que... E por isso é importante a formação continuar. A questão tá em a gente... uma das gurias colocou, não sei se foi a Cris ou a Sônia, acho que foi a Sônia, né? Que a gente chega querendo fazer coisa verdinha que nos dizem, né? Não, isso aí é porque tu é nova, né? Então, acho que tá em a gente não se adaptar, sabe? Não se acomodar. E que vai ser difícil, vai levar um tempo para a gente conseguir mudar. E a gente só vai conseguir mudar mostrando que dá certo. Sim. Né? E indo aos poucos, não é chegar e, vou mudar toda a sala, eu vou mudar, né? Então eu vou aos poucos, né? Então, o que tu diz, né? Que na escola era de um jeito e hoje é de outro, olha... Quanto tempo se levou, né, para conseguir modificar, né? Então, antes, o que se achava certo era isso, né? Sim, aos pouquinhos, né, foram entrando pessoas novas, né? Foi se tendo um outro olhar, foi se estudando, tendo uma formação, né? E isso é nas duas, né? Tanto na rede pública quanto na rede particular, né? Então, essa resistência que se tem à mudança, né? Essa resistência que se tem a chegar alguém novo, né? Isso encontra resistência, né? Então a gente tem que ir fazendo um trabalho de formiguinha, né? Mostrando de que forma que a gente faz, né? Porque o respeito, ninguém vai mandar tu não respeitar, né?
Então, a gente vai aí em cada princípio. Bom, então, dentro da tua sala, né? E o teu trabalho, ele vai sendo visto pelos outros, né? E aí vai se vendo, então, daqui a pouco elas vão dizer, mas tu tem muito mais trabalho, porque tu faz assim. Ah, não, eu não faço assim, né? E aí tu vai mostrando com o teu trabalho, né? Vai argumentando a partir do que tu estudou, né? No início a gente é muito chata, né? É tido como chato, o pessoal meio que te coloca de lado, mas tu vai construindo, né? Daqui a pouquinho um outro viu que é legal, né? E que, bom, quem sabe eu posso fazer isso também, né? E aquilo vai se multiplicando, né? Mas é muito mais algo que parte da gente, geralmente, do que da própria escola. A gente encontra, né? Às vezes uma gestão, principalmente nessas escolas públicas que estão começando, né? A gente viu ali, teve inserções, né? Nas EMEIs do Pró-Infância, que são escolas novas e que começou com um grupo todo junto, né? É diferente do que a gente chegar numa escola, né? Que nem tu. Já tá todo mundo adaptado. Tu tá trabalhando numa escola que tu estudou, né? Então, e numa escola pública a mesma coisa. O pessoal já tá adaptado com aquilo. Sempre se faz daquela forma e funcionou. Por que vai fazer diferente, né? Agora, quando começa uma equipe, né, toda junta, começa uma gestão que tem esse olhar mais atual, né, pessoas que se formaram há pouco tempo, né, que já estão num outro movimento, né, é mais tranquilo de tu conseguir fazer as coisas, né? A nossa última aula vai ser com um relato, né, de professoras do berçário, então, que elas conseguem colocar esses princípios, né? Mas claro, não é assim. As pessoas precisam querer também sair da zona de conforto, né? Isso é muito a zona de conforto das pessoas, porque se tá dando certo, por que vai mudar, né? As pessoas têm medo de mudar e começar a dar errado, né? Então, tem muito essa escola é boa na cidade porque ela trabalha dessa forma. Aí se muda e pode ser que seja vista como uma escola que agora tá ruim. Entendeu? Isso de se acomodar entra também na questão dos roteiros, né? Porque daí tu pega aquele roteiro que a tua colega fez. Aquela atividade, aí tu parte da atividade e tu não sabe qual é teu objetivo ali. Porque tu parte da atividade que tu achou legal. E a tua turma é totalmente diferente da turma da tua colega, né? Sim, então, exato, mas é o que mais tem esse compartilhamento, né? Sim, compartilhamento de atividades, por isso que bomba Instagram, Facebook, porque há um compartilhamento da atividade, essa atividade é legal, e aí eu não levo em conta nada. Né? Ainda mais agora, nesse período, né, que ninguém sabe o que fazer, como fazer, né, então quando vem uma ideia e é um período assim, que é meio que uma atividade pronta, né, então é mais difícil porque tu não tá ali no dia a dia com as crianças, né? Tu tá, mas é de uma forma diferente, é um tempo menor, né? Então, essas coisas das redes sociais, assim, né? Instagram e Facebook, postando coisas, então são ideias criativas, entre aspas, né? E que vão nos... só que tu pode te inspirar nessas ideias, né? É a mesma coisa aqui. Então, a inspiração não tem problema, né? O problema é a cópia, né? Tem que adaptar copiar tal qual, né? Então, tu vai fazer de acordo com a tua turma, de acordo com o ritmo dessa turma, de acordo com a idade, né? De acordo com a realidade que vivem essas crianças, né? Então, a gente sempre tem que olhar para isso, né? No momento que vai pensar o que fazer com a turma, né? Sim. E nesse momento isso ficou muito forte, né? A atividade. É atividade. As professoras não sabem mais o que fazer, né? Porque como é cada um na sua casa, não tem. Até porque você tem que pensar que materiais que essa criança tem em casa. Que atividade. Essa atividade tem muitos materiais, então pode ser que as crianças não tenham esses materiais em casa. Ou tem materiais que não é comum se ter em casa. Então não tem como eu fazer essa atividade também. Então, antes, se você está numa escola que tem os materiais, claro, eu estou falando de novo em relação à escola particular que tem, né, um almoxarifado lá, que tem um monte de material disponível para as crianças, né, que elas levam no início do ano. Então, se tu tá dentro da escola, tu tem os materiais lá disponíveis para tu fazer os trabalhos, ou até mesmo escola pública, né, que acredito que às vezes tenha também os materiais disponíveis, tu consegue fazer atividade com a criança, mas o problema é quando tá cada um na sua casa, né, que aí a variedade
de atividades fica muito pequena, porque tu vai excluindo as atividades que tu sabe que não vão dar certo, porque ou não vai ter material, ou porque a criança não vai conseguir fazer sozinha, e aí talvez os pais não acompanham, porque tem isso também, né? Os pais botam as crianças na frente do computador e esquecem, deixam as crianças lá, e não acompanham, não ajudam, às vezes são atividades com tinta, com alguma coisa do tipo, e aí a criança não consegue fazer sozinha. Então, agora a professora tem que pensar em tudo isso. Então, as atividades que antes eram várias, agora são pouquinhas. Então, aí acaba que elas se conversam ali e pegam a atividade uma das outras para fazer, mas às vezes a atividade que funcionou com uma turma... E a gente fica muito preso também na atividade, né? Na atividade, no papel, na produção, né? E aí, quando na verdade, né, as crianças, acho que é num vídeo acho que é até aquele vídeo lá do estágio, Mariana, do FOC, né? As crianças, nesse momento de pandemia, elas estão em casa, né? E elas estão o tempo inteiro fazendo coisas, né? Criando. Sim, né? Fazendo. Então, a gente não precisa tanto da atividade, né? A atividade, ela tem sentido quando ela está dentro de uma proposta maior, né? Agora, uma atividade solta, né? Ela perde o sentido, né? Então, acho que olhar para isso também, né? Acho que esse momento, ele nos faz pensar muito nessa questão da fragmentação, né? E para que a gente, né? A gente quer manter o vínculo com as crianças, né? E esse vínculo, ele se faz de diferentes formas, né? E, de repente, ampliar os vínculos dessa criança com a família. E essa família também, né? Eu vejo por mim, muitos de vocês, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente também está com várias outras atividades, né? Então, é um momento difícil, né? Da gente pensar pedagogicamente, né? Para as famílias também, né? Já que eu falasse das famílias, lembrei que também muitas vezes a professora ela quer fazer essa atividade mais palpável, assim, que seja com folha, porque às vezes os pais acham, que não entendem, que só porque não está fazendo o trabalhinho não está aprendendo nada, não está fazendo nada, né? Então, se é para isso que eu ensino ele em casa, ou sei lá, porque os pais pensam muito essas coisas, né? Então, aí a importância, né, dessa interação da família com a escola, com as professoras conversarem com as famílias, para tentar entender. Então, essa conversa, né, esse diálogo, esse vínculo que tem que ter, né, desses três, assim, da escola, família e professor, que é muito importante, né, porque a família tem que entender que só porque não tem um trabalho ali, que ela tá vendo a criança fazendo alguma coisa, não quer dizer que a criança não esteja aprendendo, porque às vezes numa brincadeira, num morto e vivo, a criança tá aprendendo, né, num elefante colorido, que eles adoram, eles estão aprendendo as cores, eles estão aprendendo a buscar os objetos, né? Então, aí às vezes no meio do elefante colorido que eles estão pegando objetos, eles vão ver, o meu objeto é maior do que o objeto do fulaninho, né? Então, eles estão aprendendo coisas diferentes, eles estão aprendendo maior, menor, cores. Então, para os pais terem essa visão também, né? E aí, para os pais conseguirem enxergar isso, as famílias precisam ter esse diálogo com a professora e a professora com as famílias, né? Isso é muito importante. Com certeza, fundamental. Bom, vamos seguir aqui. O terceiro princípio, então, a importância do vínculo entre adulto e bebê, construído com base em uma relação afetiva privilegiada e de qualidade nos momentos de cuidado, né? Então, esses momentos de cuidado, eles são muito importantes, né? Muito significativos para essa construção do vínculo, né? Entre adulto e bebê. Então, embora os bebês sejam muitas vezes percebidos como indivíduos que possuem apenas necessidades fisiológicas e higiênicas, hoje se reconhece cada vez mais as suas necessidades afetivas e de interação. Além disso, na vida cotidiana do bebê, também deve ser levada em consideração as suas competências sensoriais, cognitivas e de aprendizagem. Então, nos traz aqui, né, que o bebê tem essa necessidade também do afeto, né? Não é só o trocar fralda, manter limpo, manter alimentado, que essa criança para de chorar, né?
Ela também quer a interação, ela também quer o carinho, quer o toque, né? Então, de que forma que esse vínculo vai se estabelecendo? Então, na abordagem Pickler-Locke, as situações de cuidado, a troca de fralda, banho, sono, alimentação, são tidas como as ocasiões mais preciosas de criação e fortalecimento de vínculo entre o bebê ativo e participativo e o adulto paciente e afetuoso. Falk apresenta 3 características importantes na relação com o bebê que formam um tripé, sobre a qual a segurança afetiva se estrutura. Então, quais são essas 3 características, né? A continuidade, a consistência e a previsibilidade. Então, para garantir a continuidade, a estabilidade e a segurança, o bebê deve ficar sob a responsabilidade de uma mesma educadora para a criação de relações sólidas e contínuas. Acho que a gente já tinha comentado, né, na semana passada isso, né? A importância de um adulto de referência para esse bebê, né? Então, de não ter aquela troca de pessoas, né? Que cada dia uma que troca, né? Cada dia um entra na sala, pega esse bebê, lida com ele de uma forma diferente, converte, tem uma linguagem diferente com ele, né? Então, isso traz muito mais insegurança, né? Esse bebê fica mais instável, chora mais, né? Do que ter aquela presença contínua, né? De uma pessoa que ele vai conhecendo, né? Que vai conhecendo também esse bebê, né? Vai conhecendo o tipo de choro desse bebê, né? Vai conhecendo como é que ele gosta de ser trocado, que música que gosta, né? Então, é muito importante essa continuidade, né? Essa presença de pessoas que sejam as mesmas pessoas, né? Que não tenha essa troca aí nessas relações. A consistência está relacionada à permanência e pede, bem clarinho, e pede que as... Lê aí, Mariana, da consistência, lê para mim. A consistência está relacionada... Ih, agora ficou ruim. Ah, tá, agora sim. Ih, não tô vendo. A Rafa também é que é muito clarinho, né? E tá com branco. Não, mas agora eu tô conseguindo ver. Isso aqui deixa carregar. Peraí. Tá, deu, consegui. Tá bom. Tá conseguindo, Nani? Agora consigo. A consistência está relacionada à permanência e pede que as coisas sejam realizadas sempre da mesma maneira. O ambiente deve ser consistente e durante as interações e contato com o corpo do bebê, o adulto deve avisar e preparar para tudo que vai acontecer, né? Então, essa consistência, né, essa repetição das coisas, né, não é uma repetição daquela ideia de uma rotina rotineira, né, lembra que a gente viu que a rotina ela é importante para a criança, né, e para o bebê ela traz uma segurança, né, então não é de ações mecânicas, né? Mas é uma consistência de segurança para esse bebê, né? E que esse ambiente, essas interações, né? Esse contato com o corpo do bebê, né? Ele deve ser avisado, né? Deve ser avisado o que vai ser feito, o que eu estou fazendo, né? Eu devo anunciar para esse bebê, né? Então, para não ser pego de surpresa, né? A gente comentou em alguma aula, né? Pegar esse bebê assim, ele está sentado, está com um objeto e a gente pega ele no colo e leva e deita, ele tira a roupa, né? E ele não consegue nem se mexer direito ali, né? Então, que a gente anuncie as ações que vão ser feitas, né? Peça permissão, né? Vá conversando com esse bebê. E a previsibilidade, que é o objetivo e o resultado dos outros 2 pilares, né? Da continuidade e da consistência. Dentro de um ambiente conhecido e seguro para o bebê, ele consegue prever como e quando as coisas vão acontecer, preparando-se para isso, né? Então, se a alimentação, né, ele vai conhecendo, né, ele vai prevendo quais são as nossas ações, como que é feito. Então, quando a gente começa a organizar o ambiente para alguma ação, esse bebê já sabe o que vai acontecer, né? Então, ele consegue ter uma segurança maior, né? Então, por isso que ela diz que é o pilar dos outros 2, né? Os outros 2 são pilares para essa, né? Que é essa questão da segurança, da consistência. E o 4º princípio, que é da liberdade de movimentos para um brincar livre e uma livre exploração de si mesmo e do entorno.
Então, para Amy Pickler, a atividade motriz era a primeira forma de expressão dos bebês. Para ela, os bebês são ativos por si próprios e competentes desde o nascimento. Na perspectiva Pickler-Locke, para a constante atividade do bebê em seu cotidiano, existe um motivador e um instrumento. O motivador é a livre motricidade, a liberdade de movimentos, pois a atividade originada do seu próprio desejo é uma necessidade do ser humano desde o seu nascimento, né? De não ser forçado. A gente não gosta de ser forçado a fazer as coisas, né? A gente gosta de ter liberdade nas nossas ações. E para o bebê é a mesma coisa, né? Então, o motivador é essa liberdade de movimentos. E o instrumento corresponde à riqueza do ambiente no qual o bebê se encontra, né? Então, eu ter liberdade de movimento dentro de um ambiente que seja pensado, né, para esse bebê. Então, a motricidade está relacionada ao desenvolvimento intelectual. O bebê e a criança pequena, que pode se mover com liberdade, adquire um repertório para escolher a posição mais adequada para o que deseja fazer. Constrói com seus movimentos e posições um esquema corporal correto, a estrutura de forma ativa com seus deslocamentos, sua percepção do espaço, né? Então, se esse bebê, né, por isso que diz ali, né, que a motricidade está relacionada ao desenvolvimento intelectual, né? Então, essa criança vai construindo essa noção de espaço, né, dos movimentos que ela vai precisar fazer para chegar a um determinado objeto, né, do movimento que ela vai precisar fazer para pegar algo que ela queira, né, em vez de alguém chegar e dar na mão dela, né? Como é que ela vai aprender a chegar até um objeto, a fazer o movimento de pegar esse objeto, se a todo momento alguém faz isso por ela, né? O bebê, em seu lugar habitual, tem a oportunidade de encontrar dia após dia brinquedos e objetos familiares. Tem a possibilidade, quase desde o nascimento e durante todo o seu primeiro ano e nos seguintes, de executar e desenvolver as suas competências. Cada vez se faz mais hábil, cada vez aprende mais coisas sobre os objetos que o rodeiam, sobre as suas dimensões, as suas formas, suas qualidades. Mas, sobretudo, aperfeiçoa as suas competências aprendendo a estar atento aos resultados dos seus atos, né? E aqui eu lembrei do cesto dos tesouros, né? Que a gente viu no atendimento, né? Então, quanto os cestos dos tesouros, né? A gente deixando a criança explorar aqueles materiais, ele vai trazer essas habilidades, né? Para a criança, né? De conhecer as dimensões, né? Saber que força ele precisa para levantar um objeto, saber que levando aquele objeto à boca, né? Que sensação ele vai ter, né? Se ele tocar num objeto e não gostar, a próxima vez que ele olhar, ele pode ser que ele evite aquele objeto até que ele tenha uma curiosidade maior para pegar, né? Então, ele vai explorando por ele próprio, né? E vai cada vez chamando atenção, né? Os objetos vão chamando mais atenção, ele vai conhecendo, vai sabendo as sensações que vão tendo ao pegar esse objeto, né? Lembrei bastante do cesto dos tesouros aqui. Pode passar, Rafa. Rafa. Pode passar. Então, alguns pontos, né, a partir dessa perspectiva, né, para a gente pensar, né? Então, esses 4 princípios, né, trazendo esses 4 princípios, né, que é o respeito pelo bebê, a ação autônoma do bebê, o vínculo entre adulto e bebê e a liberdade de movimentos para um brincar livre, né? Aqui estão os 4 princípios bem resumidos, né? Então, na educação infantil, os momentos de higiene, alimentação e sono precisam ser compreendidos como tão formativos e educativos quanto outras situações do cotidiano, né? Então, acho que a partir dessa abordagem a gente consegue enxergar bem isso, né? O quanto eles são potentes, esses momentos, né? Na pedagogia para a educação de bebês e crianças pequenas, o cuidado ocupa o lugar central no currículo e nas relações. O vínculo entre adulto e bebê é imprescindível, precisa ser construído por meio de situações individualizadas, né? Então, esses momentos mais individuais, né, que a gente tem com os bebês e com os bem pequenos, né, eles são muito importantes para a construção desse vínculo, com respeito, diálogo, atenção e parceria entre adulto e bebê.
a livre movimentação no chão, as interações com os objetos que o rodeiam, as interações com os outros bebês e com os adultos são fundamentais para o pleno desenvolvimento do bebê. E, por fim, uma questão, né, que a gente já está bem adiantado aqui na hora, né, mas que seria para a gente conversar, né, que a partir disso, então, quais as contribuições, né, dessa proposta, né, dessa perspectiva, para pensarmos o trabalho educativo na creche, né? De que forma que a gente pode pensar o trabalho na creche a partir desses princípios. Que seria o momento da gente conversar, né? Mas já passamos aí de uma hora e meia, né? Da nossa aula, mas alguém quiser trazer, assim, algum ponto, né? A partir dessa questão aí, que se coloca aqui no final. A Sônia disse que ela já conversou bastante. Aqui são as referências, né? Que é o texto disponível dessa aula, né? Mas Rafa, bota ali. Mais dois textos que tem num único livro, né? Que é o Educar os 3 Primeiros Anos, a experiência de Locke. Quem tiver interesse em aprofundar essa abordagem, esse livro é muito bom, né? Ele traz essas questões aí, claro que bem mais aprofundadas, né? Tá? Pode tirar o compartilhamento aí, Rafa. Alguém quer colocar alguma questão? Quer trazer o que achou aí dessa perspectiva, se já tinha conhecimento, se ficou mais aprofundado, se conseguiram entender. Certo, Cris. Que bom que tu tá aí, né, Deza? Porque tu vai trabalhar isso, né? Uhum. Sim, em casa também, né? Pra quem tem criança. Que bom, Andriele. Que fica todo mundo quietinho, né? E a gente não sabe como é que tá chegando em vocês, né? A Sônia colocou ali o estímulo, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que ter muito cuidado aí, né? Com essa questão do estímulo, né? Essa abordagem, né? E eu acredito nisso, assim, que não é a questão do estimular, né? Porque a gente vê muito isso, né? Já falei a questão das cores, né? Do brinquedos, muitos brinquedos, né? Então, se a gente vê aí né? Se a gente pensa aí a partir dessa abordagem, né? Isso não é o mais importante, né? É muito mais um ambiente que acolha essas crianças, né? Um ambiente seguro para que elas possam se movimentar. Né? Brinquedos não são muitos. A gente fez uma viagem, não sei se já cheguei a comentar com vocês, acho que sim, uma viagem para Florianópolis uma vez, com uma turma, e nós conhecemos uma escola, que é a Escola Florença, lá em Florianópolis, e eles trabalham com essa perspectiva, né? O ruim é que ele não diz que trabalha com essa perspectiva. Ele diz que é uma perspectiva, assim, que eles criaram. Em algum momento ele fala, assim, na Amy Pickler, quando ele apresenta, né? Mas a escola tem muito da Amy Pickler, né? E esses princípios estão muito claros, assim, e é muito diferente. A escola é muito diferente, né? A escola é muito diferente, né? E tem até um livro, né, que traz a proposta deles, né? A gente tinha ideia de ir, com certeza. Agora não dá, né? E os ambientes, assim, a gente olhando a sala de berçário, assim, não tem quase nada, gurias. Quase nada, assim, né? É um tapete, as crianças no chão,
uma tranquilidade, assim, um ambiente muito tranquilo, né? 2 adultos, aí elas nos dizendo, né? Eu costumo trocar esse, né? E ela costuma, né? Para se criar esse vínculo, assim. Então, muito diferente, a gente chega a estranhar, assim, sabe? Quando olha, assim, porque a gente está acostumado a ver salas coloridas, né? Muito brinquedo, painéis pela parede, né? E isso é muita informação, né? Nesse momento, a criança não tá para isso, né? Ela está muito mais para a descoberta desse corpo, né? Para que movimentos que ela consegue fazer, para essa relação, essa interação com o adulto, né? Então, da gente olhar para essas coisas, né? Então, o estímulo, às vezes, ele é perigoso, né? Porque o estímulo, ele sempre vai buscar adiantar algo, né? E quando a gente trabalha olhando para essa perspectiva, não é o adiantar, né? É o andar conforme a etapa que a criança está, né? E oferecendo um ambiente que vai ser seguro, né? Que vai ter, claro, alguns materiais, mas não com a intenção de estimular, né? Mas com a intenção de uma interação naquele espaço, né? De uma vontade própria dessa criança que vai ir até aquele objeto, né? Então, é bem diferente, né? É uma perspectiva, assim, bem diferente. Eu acho que olhar para esses 4 princípios, né, nos ajuda a um início de um olhar diferenciado, assim, né? Para esse tipo de educação. Quer falar, Mariana? Não, que tu falou, né, para ter cuidado com essa coisa do estímulo, também porque, assim como em qualquer etapa, né, da educação das crianças, a gente não criar aquela coisa de tipo, se tem tal idade, tem que aprender isso, aquilo, né, só que não é assim, né, cada criança vai, que nem a Sônia estava falando, que o filho dela com 8 meses estava caminhando de lado, se segurando nas paredes, tem criança que com 8 meses não tá fazendo nada, né, tá só sentadinho ali, brincando, vai começar a caminhar só depois de um ano, porque é assim, né? Cada criança é diferente, né? Às vezes da mesma mãe, eu vejo pela minha tia que são as únicas 2, ela tem 2 meninos e são os únicos 2 meninos da família crianças. Que até então a criança da família era eu, aí veio eles 2. E eles são totalmente diferentes um do outro, né? O Arthur, ele começou a falar com meses. Ele já falava várias palavras, assim, ele conversava, ele fazia frases com a gente, assim, ele conversava com a gente. E o Otávio agora vai fazer 2 anos e ele fala muito pouco, sabe? Ele fala sim, tá bom, não, mamãe, papai, sabe? Arthur. Então, são 2 crianças que são dos mesmos pais, entendeu? Tipo, com a mesma criação, só que 2 crianças totalmente diferentes. Então, tu imagina numa sala de aula que várias crianças de diferentes famílias, diferentes criações, tu não vai conseguir que todas, tu não vai atingir o teu objetivo, né? Porque tem muito disso, né? Eu tenho que atingir o meu objetivo, a minha meta. E eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que lidar com essas crianças sem pensar muito nessa meta, atingir esse objetivo, né? Porque com umas a gente vai conseguir, com outras não, e tá tudo bem. Cada criança tá tudo bem. É isso aí. E tá tudo bem, é sobre isso. E que cada criança tem o seu tempo e não tem problema, né? A gente tem que entender isso. A Júlia colocou aqui, né? Cada termo carrega um significado. E estímulo remete ao oposto de respeitar o tempo da criança, com certeza, né? A Sônia disse que teve 4 juntos, né? Quando um saía de uma fase, o outro entrava e acabou traumatizado, que ser professor é melhor. É diferente, né? Ser professor e ser mãe é muito diferente. E as crianças passam por essas etapas em momentos diferentes, né? E aí numa sala ali, né, que a gente tem aí, de repente, 6 bebês, né? Às vezes 8 bebês, às vezes mais, né, que não deveria, né, porque se a gente tem que olhar para cada um individualmente, né, ter momentos individualizados, quanto maior o número de crianças, mais complicado fica, né, e tem muitas escolas que trabalham com berçário de 0 a 2 anos, né, é outra coisa que também é bem complicado, né, porque a criança de meses, ela é muito diferente de uma criança de 1 ano e meio, né? Então, são propostas, são olhares muito diferentes, né? Mas claro que ali a Sônia diz, né, que ela teve 4 juntos, então
um aprende com o outro também, né? A interação também é muito interessante, né? Que acontece aí, né? Eles acabam se adiantando em função do outro, né? Então, essa questão da imitação, né? De querer fazer, de um outro tá ali, quer pegar, né? Então, eles aprendem também com isso, né? Com essa diferença de idades, né? Mas aí muitos dentro de uma sala de aula realmente essa é o olhar que a gente tem que ter sobre as crianças, fica difícil, né? Sim, uma coisa é em casa, né? Sim. Outra coisa é dentro da escola, né? Então, ter momentos, né? Então, é muito significativo ter momentos que a gente junta as crianças dentro na escola, né? Mas são momentos, são pequenos momentos que a gente faz isso, né? Sim. Então, até por segurança também, né? Dos bem pequenos, né? E dos bebês, né? Então, esses bebês irem para o pátio, né? Pegar sol, né? De que forma que a gente vai fazer isso, né? Vai botar eles no chão, engatinhando, né? Né? Porque tem isso também, né? Esse contato com a areia, bota na boca, né? Que areia é essa dessa escola, né? Então, isso entra nessa questão da segurança também, né? Ainda mais agora, no momento de pandemia, né? Que tudo tem que ter cuidado, né? Até as crianças maiores, eles mesmos, eles são 12 dentro da sala de aula, e aí tem que ficar cuidando se tá com a máscara, se não tá com a máscara, aí vai tomar água. Aí tem dois que vão tomar água junto e os dois tiram a máscara e ficam se conversando um na frente do outro. Adoram, né? Estão loucos pra máscara, coloquem a máscara, não pode. Aí vai lá, é verdade. Estão loucos pra quebrar a regra, né? Então é muito pior. A minha diz assim, ai mãe, eu levo água, porque pelo menos é o momento que eu tiro a máscara pra tomar. Ai, é verdade. Eles adoram, toda hora. Posso tomar água? Eles vão achando uma forma, né, de quebrar aí com a estrutura. Então tá, pessoal. Já estamos bem adiantados aí na hora, né? Eu acho que foi uma boa aula, né? Eu só gostaria que tivesse mais interação, né? Mais falas aí, né? Mas o pessoal se colocou aqui, que tá aqui, mas que tá quietinho, mas que tá aqui, né? Tá? Assim que tiver pronto aí o link eu disponibilizo, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem, tá? Um abraço aí. Beijo para todo mundo. Boa semana.